Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te dar aqui um checklist para você não se arrepender das suas compras. Então são características para você olhar tanto em compras físicas como online, para você não se arrepender quando chegar o seu produto e você se frustrar. Se a gente for parar para pensar, quando a gente vai comprar eletrodomésticos, coisas mais caras como geladeira, TV, sofá, tudo a gente pesquisa muito bem antes de comprar. Então a gente vê o tecido, o estofado, a gente vê a voltagem, a gente vê a cor, a gente vê o material, a gente vê se gela bem, se não gela, quanto tempo dura, a gente vê os comentários das pessoas sobre esses produtos, porque eles são mais caros. Porém, com roupa, mesmo se você comprar da roupa mais barata, a gente acaba gastando mais se você for colocar na ponta do lápis. Por quê? Ou é uma peça que chega e você não gosta, então você não vai usar. Mesmo que você se force a usar, você não vai usar muito. Se ela não tiver uma qualidade boa, a peça não vai durar muito. Rapidamente ela vai começar a estragar e você não vai mais querer utilizar. Se você comprar e ela não combinar com nada do seu guarda-roupa, você também não vai conseguir usar. Acaba sendo um gasto a mais. Então você compra uma quantidade maior de roupas, não consegue usar, acaba gastando muito dinheiro com isso. Então, da mesma forma que você faz com os eletrodomésticos, com coisas mais caras, a gente vai fazer aqui com as suas roupas. É um checklist de apenas 6 passos. Eu vou inclusive deixar um arquivo aqui na descrição para vocês baixarem e para vocês só ir dando check na hora de vocês comprarem. Vocês podem imprimir ou baixar mesmo no celular e ir ticando, tá? Vamos começar. O primeiro item é o tamanho da roupa. Claro, a gente sempre vê lá PMG quando a gente vai comprar. Às vezes a gente compra o P, aí chega a roupa e fala, poxa, não ficou boa. O que você tem que fazer? Se você estiver numa loja física, é claro, você vai provar, se tiver um provador. Se não puder provar, você vai pegar a roupa e comparar com as suas roupas. Então, você vai de costura a costura aqui na sua roupa mesmo, e você vai ver se a costura bate em todos os lugares, se a altura tá boa. A altura é o de menos, porque a altura dá pra fazer a barra. Então, beleza. Só não dá se a calça for flare, porque daí, quando você fizer a barra, você vai tirar um pouco do flare. Então, isso vai estragar ela. Para compras online, que é o principal problema das pessoas que compram e a roupa não chega do mesmo tamanho, procure no site o guia de medidas. A maioria dos sites de roupas tem um guia de medidas lá, que tá escrito o P veste tal, o M veste cintura, busto, quadril, tudo. Então ali você vê e você compara com uma roupa que sirva muito bem a você. Você tem várias formas de fazer essas medidas, tanto fazendo o seu próprio corpo com uma fita métrica ou com um barbante, depois medindo o tamanho do barbante, ou com uma régua mesmo, se você só tiver isso na sua casa, você consegue pegar essa régua, pega a sua roupa fora do corpo, que vista bem, dobra e começa a medir ela inteira, e aí você vai achar as medidas. Então, beleza. O primeiro item foi o tamanho. Vamos verificar direitinho o tamanho pra gente não se arrepender, porque não tem coisa pior do que a gente comprar uma roupa, chegar em casa e ela não vestir direito. O segundo item é ter atenção para peças com bojo. Por quê? Porque os bojos, eles são vendidos em tamanhos padrões, em P, M e G, em alguns casos vende-se GG. Porém, o bojo é algo muito fixo, muito estático. Então, uma peça com bojo, geralmente, ela não vai ficar perfeita em todos os tipos de corpos. Isso é muito difícil. Por quê? Porque os bustos das mulheres são muito diferentes. Existe busto de todos os tipos. Então, mais juntinho, mais separado, mais pra cima, mais pra baixo. E como que você vai comprar uma peça que tá com um bojo grudado, que tem o bojo mais pra cima ou o bojo mais pra baixo? Então, se você puder optar, opte por peças sem bojo. Por quê? Porque daí você consegue usar aquele seu bojo de colar ou um sutiã, se a peça permitir que não apareça, e o bojo vai ficar bom pra você. E a peça, geralmente sem bojo, ela traz maior elegância. Se você for comprar num site que tenha bojo, você tem duas opções. Ou você mesmo deixa pra tirar o bojo em casa, e aí você prova e vê se o bojo ficou bom em você, aí beleza? Ou você verifica com a loja se é possível que ela retire o bojo pra você, porque daí ela já vai fazer o acabamento correto e vai te mandar a peça sem bojo. Então essa dica, peças online com bojo, só se tiver essa opção de você conseguir retirar o bojo. Ou pergunta lá na loja, é possível retirar? Porque às vezes a peça tá tão lacradinha que se você for tirar o bojo, você vai descosturar ela inteira e não vai dar certo. Loja física, você provar a peça com bojo pra ver se ele fica bom com você e dar uma olhadinha se é possível que retirar esse bojo se não ficar bom e você gostou muito da peça. O próximo passo é verificar as costuras da peça. Isso só dá, é claro, em lojas físicas. Porque se você for comprar online, não tem como você olhar a costura da peça, até porque nas fotos não vai aparecer. Porém, se você já comprou com a loja e você já conhece a qualidade das costuras, aí tudo bem.
Aí é uma coisa, uma dica para online é você fazer a primeira compra, dar uma olhada nas costuras, se forem costuras bem feitas, beleza. Então você já sabe que tem qualidade. Porque para quem não sabe, para quem não é desse mundo, as costuras tem vários tipos de costuras. A gente tem uma costura que é só a reta, que é na máquina reta, tem a máquina overlock, tem a máquina interlock. Então são vários tipos de máquinas diferentes. E as regulagens desses pontos fazem toda a diferença. Se você estiver numa loja física, é legal você dar uma puxadinha na roupa de lado, assim, ver se a costura tá meio aberta, porque daí, se for uma calça, por exemplo, você pode vestir e a costura estourar, aí você vai ter que refazer a costura. Dá uma olhada se ele tá bem arrematado, o que é o arremate, não ficar fio solto aparecendo, então bem cortadinho, as costuras da mesma cor do tecido, não ficar aquela costura, a não ser que seja proposital a costura colorida, mas se for um branco bem parecido com o mesmo tom da roupa, porque fica mais clean e mais bem acabado. A costura parece um detalhe mínimo, mas ela faz a total diferença. Porque se a pessoa não sabe costurar direito e faz meio torto, fica aquela coisa que você bate o olho e não tá tão alinhado. Então, se a costura tiver completamente certinha, aquelas pessoas que fazem a costura bem feita, isso dá uma total diferença na peça. É por isso que tem peças que são mais caras e peças que são mais baratas. Porque no mundo da costura, infelizmente, tem gente que explora muito as pessoas. Então, tem gente que paga muito pouco ou nem paga para pessoas fazerem esse tipo de trabalho. E aí acaba saindo uma peça, claro, mal feita, porque a pessoa às vezes não tem nem salário para isso. Isso é um assunto muito polêmico, muito triste, porém é algo que acontece. E é por isso que também a gente não pode questionar muito os preços das coisas, porque tem todo um trabalho por trás, né? Se a gente for parar pra pensar, tem a moça da costura, tem a moça do arremate, que é a moça que só vê defeito, tira excesso de linha. Então, a gente tem que sempre pensar em todo o pessoal que tá por trás desses trabalhos pra ficar uma coisa bem feita. Por isso que às vezes a gente vai buscar uma peça barata, ela às vezes nem é tão bem feita e também tem uma certa exploração por trás, isso não é legal. A dica número 3 foi você verificar se essas peças têm uma costura bem feita e bem reforçada, pra depois ela não acabar descosturando e você ter que refazer a costura, ou ela não ficar bem em você, ficar muito justa e acabar abrindo. E também, claro, ver a beleza da costura, se ela tá bonita, se com a cor legal, se tá retinha, se não tá torta. O quarto passo também é você olhar a modelagem. Essa dica acaba sendo também mais voltada para lojas físicas, porque você vai conseguir provar a peça. Provando a peça, você levanta os braços, fecha, faz movimentos com ele, levanta, senta. Se for uma calça, é legal você sentar para você ver a altura que a calça vai ficar, se ela vai ficar esticada com uma qualidade o tecido. Você vê se o ombro caiu direito, porque o ombro é um item muito importante para a peça, porque se não ficar muito bem no seu ombro, geralmente a peça não tem um caimento legal. Uma boa modelagem, ela vai vestir bem você, ela vai cair como uma luva. Então, vista a roupa. Se você vestir e falar, nossa, você vestiu super bem em mim, então beleza, você já pode comprar. Agora, se você ficar um pouco em dúvida, vê ela como é que ela tá de costas, como que ela tá quando você levanta o braço, quando você vai fazer movimentos que você faz no seu dia a dia. Porque daí, geralmente, tem modelagem que é muito ruim, que a pessoa não faz a cava, que é essa parte aqui, não faz a cava direito, aí a pessoa levanta o braço, a peça deforma inteira, e depois você tem que ficar arrumando, fica apertado. Então, é um item também que tá por trás, a gente não conhece. Tem muita gente que não sabe como é o processo de fazer uma roupa, mas tem várias etapas. Mas a modelagem tem que ser muito bem feita. Para quem compra mais online, a dica também é se você já comprou nessa loja, você sabe que aquela peça vestiu bem em você, então você sabe que a modelagem é boa. Até porque se você comprou, por exemplo, um blazer nessa loja online, geralmente, não tô falando em todas as lojas, até porque tem loja que compra de fornecedores diferentes e revende. Então aí isso não cabe. Mas para lojas que são fabricantes, geralmente a pessoa usa a mesma base de modelagem. Então, aquele blazer, ela vai pegar a mesma base, as mesmas medidas e só vai mudar alguns detalhes adicionais. Então, se você já comprou um blazer numa loja e você quer comprar outro, você sabe que ela é fabricante, então a modelagem vai ficar muito boa porque você já conhece a modelagem dela. A quinta dica é você ver se a peça que você vai comprar possui reguladores. Então, por exemplo, eu comprei uma calça da Zara uma vez e eu achei super legal que a calça tinha por dentro do cos um elástico que você puxava e prendia num botão. Não tem aquele trabalho de você ter que fazer o ajuste da cintura. Eu achei isso muito legal. E aí, esse é um item que a gente pode observar tanto em lojas online como em lojas físicas,
a gente consegue ver nos dois. Por quê? Porque na loja online a gente vai perguntar para a pessoa como que é a alça. A alça é a melhor coisa para a alça ter regulador, igual aquele reguladorzinho de sutiã. A gente consegue diminuir e aumentar, até porque não é padrão esse tamanho. Então tem gente que tem essa parte aqui maior, essa parte menor, o busto mais pra cima ou mais pra baixo. Então a gente vai deixar a alça do nosso tamanho. É igual sutiã. Eu não entendo porque tem blusa que não tem regulador, sendo que os corpos das mulheres são totalmente diferentes. Então a primeira dica é você ver se a alça possui regulador. Se o body ele é regulável, porque tem lojas que vendem bodies que é só todo fechado. Então você veste ele por baixo e se a pessoa tem essa parte do gancho maior ou menor, fica uma coisa estranha, porque se você for muito pequenininha que nem eu, sobra. Se você for maior, aí fica pegando. Então, você tem que ver aquele que é igual de sutiã também, que ele tem o maior, o médio e o pequeno. Então, verificar se a peça possui regulagem na alça, na parte de baixo, se for um body, blusa. Tem muitas blusas que possuem amarração atrás. Essas blusas não tem erro também para você comprar. É claro que nem sempre vai caber o estilo de ter uma amarra, até porque ele precisa ter alguns buracos atrás ou nas laterais. Mas blusa com amarra, você está procurando uma peça mais justinha, roupas que têm amarras. Não vão ter erro, porque você vai conseguir amarrar mais forte ou mais fraco, dependendo da sua largura. É uma dica também muito legal. O último item é a composição do tecido. Geralmente, as lojas online oferecem na descrição a composição do tecido, então, se ele é de algodão, de poliéster, de poliamida, inclusive as instruções de lavagem da peça para depois você não comprar a peça, botar na máquina de qualquer jeito e estragar. Nas lojas físicas, claro, vai ter a etiqueta lá, você já vai conseguir ver a partir da etiqueta, mais ou menos. Se você não entende nada de tecido, não se preocupe, a gente tem um vídeo aqui que a gente fala um pouquinho mais detalhado sobre os tecidos e quais tipos de tecidos são ideais para cada tipo de roupa. Então, eu vou dar uma resumida aqui, só para você não sair desse vídeo sem saber nada sobre esse item. Então, peças mais soltas, como por exemplo, esse blazer que eu tô, geralmente são feitos de tecido plano. O poliéster, a viscose, ficam muito bons para esse tipo de roupa. Agora, peças mais justas, mais leves, elas são geralmente de malha. Daí tem a malha de algodão, a malha de poliéster. Inclusive tem uma polêmica, porque o algodão ele é mais caro e ele amassa mais também, porém ele é mais leve e mais arejado. O poliéster, geralmente ele já é todo retinho, igual essa minha blusa de dentro é uma malha de poliéster. Ela não amassa, eu não preciso passar. Então, é uma praticidade, porém, ela esquenta mais e ele é mais durinho, ele não é tão nobre quanto o tecido de algodão. Geralmente, poliéster, eu até falo em outro vídeo que ele é feito para uniforme de criança. Porque criança amassa muito, então usa assim, e não precisa ser que nem o algodão, que amassa demais para criança, etc. Mas você pode verificar isso no nosso vídeo do YouTube, e aí você vai ter mais ou menos uma base sobre os tipos de tecido. E também, é claro, se você for numa loja física e você for ver o tipo de tecido, dá uma esticadinha no tecido, vê se ele não tá com a trama muito mais aberta do que deveria, se ele não é fraquinho, se ele não estraga. Porque tem muito tecido que já é da peça ser mais leve e mais delicada, que inclusive você vai lavar mais delicadamente. Agora, tem tecidos que são para ser mais encorpados e as pessoas fazem uns tecidos mais baratos, então vai ficar um pouco de menor qualidade. No online, a única opção para esse item do checklist é você olhar a composição do tecido na descrição e você comparar com o vídeo que eu tenho falando sobre os tipos de tecidos de acordo com cada peça. Então, se você ficou até o final desse vídeo, agora tem uma dica bônus, que é: se a peça não deu certo, se ela foi reprovada em algumas fases desse checklist, teste outra, porque nem sempre é porque uma loja fez uma peça que estava errada que todas vão ficar, porque falhas podem acontecer, até porque são seres humanos que trabalham por trás delas. Então, claro que pode acontecer de 100 peças sair uma com defeito e às vezes essa uma foi a que você pegou. Então, teste outras peças, tanto do mesmo modelo como de outros modelos, porque pode ser que a loja te surpreenda. A modelagem seja pior em uma peça e um pouco melhor em outro tipo de peça. Então, uma coisa não anula a outra. Não desista nem da loja, nem da peça. Então, se você pegar uma peça, tenta comprar outra. Se você comprou na online e não ficou boa, tenta trocar pela mesma, porque às vezes vai vir uma peça melhor.
Esse checklist foi mais para roupas no geral. Eu quero deixar claro que tem mais itens importantes para outros tipos de roupas. Por exemplo, lingeries, jeans, roupas em linho, por exemplo, que encolhem. É legal você saber se esse linho já foi lavado, porque vende nas lojas de tecido o linho já lavado. Então, na hora que o fornecedor for montar a peça não vai encolher tanto. Ela vai encolher um pouquinho, mas não vai encolher tanto. Agora, o tipo de linho não lavado, na sua primeira lavagem, ele vai encolher muito. Ele pode, inclusive, reduzir de M para P. Então, é algo que você tem que ficar atento. Às vezes, o linho encolhe e o forro permanece do mesmo tamanho, aí fica o forro aparecendo, fica uma coisa esquisita. São algumas coisas que a gente tem que saber que vão ajudar a gente não se arrepender e ter o mesmo critério que a gente tem para comprar coisas mais caras, como uma geladeira, por exemplo. O jeans, por exemplo, se for um jeans da modelagem mais justa, é legal ele ter elastano. Então, na hora que você olhar a composição dele, por exemplo, você vai comprar uma calça flare ou uma calça skin, que são os dois tipos principais de calça justa, verifica na composição se ele tem uma porcentagem de elastano, porque se não tiver, ele não vai vestir bem, eu já digo. Agora, se for um jeans, por exemplo, uma wide leg jeans, não precisa ter elastano, porque ela tem a parte mais retona mesmo, a modelagem mais retona mesmo, então ela não precisa ficar totalmente justa no seu corpo, não precisa se acomodar. Inclusive, jeans tem que ter a costura ideal para valorizar o seu corpo. Tem costura que é abaixo da linha do bumbum, tem costura que é muito acima e aí deixa o bumbum mais reto, chapado. Tem costura que é entre um pouco abaixo do seu cóccix e aí geralmente essa costura abaixo do seu cóccix é o que vai valorizar mais o seu bumbum. E também verificar o jeans se for numa loja física, se ela é muito reta, porque daí geralmente a peça em jeans a gente tem que fazer a cintura. Quem tem a cintura mais fina tem esse problema de ter que sempre fazer pence para diminuir a cintura. Existe jeans também que não foi lavado, então na hora de você lavar ele vai sair tinta, ou você usa com um tênis branco e ele mancha tudo. Então são algumas características que a gente tem que saber. Não tem nem como eu falar todas nesse vídeo, a não ser que vocês peçam e eu faço outro vídeo falando de peças específicas. Jeans, linho, lingerie, outros tipos de roupas, até roupas de academia. Mas, no geral, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude vocês na hora das compras, tanto online como físicas. Se vocês gostaram, deixe uma curtida que vai ajudar muito a gente. Compartilhe com pessoas que vocês acham que vai ajudar. E a gente tem muito conteúdo no nosso Instagram, parecidos com esse, que a gente ajuda vocês no dia a dia a não se arrependerem das compras, a se vestirem melhor. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.